Francisco Filho. Populares encontraram o corpo do empresário Antônio Francisco dos Santos Souza, na zona rural de Teresina. Ele estava desaparecido e agora o corpo é encontrado. Quem traz os detalhes é o Francisco Filho, em cima do fato. Tá aí o Francisco Filho. Boa tarde, Francisco. Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui. Vamos a esta história, desde o início, Francisco, do desaparecimento do empresário até o corpo dele ser encontrado. O que aconteceu e, claro, o que é que a polícia está suspeitando. A gente sabe, de início, algumas hipóteses podem ser descartadas, mas tudo é levado em consideração. Mas já existe uma linha que a polícia acredita que seja a mais relacionada com este caso? Muito boa tarde para você, Douglas, a todos que acompanham a nossa programação. Respondendo à sua última pergunta, se tem uma linha, o DHPP não quis ainda se pronunciar sobre o caso. Por quê? Vamos iniciar agora. Porque o senhor Antônio Francisco, de 50 anos de idade, ele saiu de casa no último domingo à noite para comprar água mineral e desapareceu. Claro, os familiares começaram a ligar para o seu celular, onde ele não respondia nem chamava, o celular já estava desligado. O corpo foi encontrado na zona rural leste aqui, na nossa região, ainda no final do dia, no final da manhã de ontem, e com 16 perfurações de arma branca. E também existiam duas pancadas, vamos dizer assim, duas perfurações na cabeça, né? 16 no tórax, no peito, nos braços e também mais duas na cabeça. No total, 18. O corpo estava enrolado em um lençol. Próximo a esse lençol, duas luvas também. O carro foi encontrado a cerca de 4 quilômetros de distância onde o corpo foi encontrado, com sinais de sangue, gotas de sangue. Foi isso que o delegado Danúbio Dias passou para a nossa equipe de reportagem. Eu conversei, mas sem que eles não quiseram dar entrevista, com os familiares do pastor e empresário. Eles disseram, olha, o Antônio Francisco não tinha inimigos, ele não estava inquieto recentemente, pelo contrário, estava muito feliz. Ele comprou o carro, né, recentemente. O carro está no pátio do DHPP. Então ninguém está entendendo o que teria acontecido. Eu estive conversando com o delegado Danúbio Dias, fui no ML e a gente vai trazer mais detalhes desse caso. O senhor Antônio Francisco dos Santos Souza tinha 50 anos de idade. Ele desapareceu no último domingo, dia 31 de março, ao sair de casa, na zona leste de Teresina, para comprar uma água mineral. Daí então começava o desespero dos familiares. Ele foi encontrado sem vida, também na região leste de Teresina, com cerca de 16 perfurações de arma branca no corpo. Próximo da vítima, luvas cirúrgicas, que isso pode ajudar na identificação do criminoso ou dos criminosos. Por volta de 9 horas, mais ou menos, fomos informados de que um corpo com sinais de violência tinha sido encontrado ali na região da Cacimba Velha, uma estrada ali paralela a um condomínio da Zona Leste. Tratava-se de um local ermo, não havia residência próxima. O local em questão fica ao lado de um imóvel em construção. A vítima foi encontrada despida, apresentava uma análise preliminar dos peritos criminais com aproximadamente 16 lesões cortantes, ou seja, a vítima foi esfaqueada. Essas lesões elas estavam espalhadas pelo corpo, tórax, face e antebraços e mãos, o que sugere que a vítima tentou ainda lutar contra o agressor ou agressores. Não podemos nesse momento descartar a possibilidade de que tenham sido mais de um. O veículo que ele estava pilotando foi encontrado a cerca de 4 quilômetros onde o corpo estava. Confirmamos que o carro de fato pertencia ao Antônio Francisco, porque os documentos pessoais dele estavam no veículo. O veículo apresentava manchas, gotas de sangue nas portas, nas duas portas traseiras, e na parte interna, manchas de sangue por arrastamento. As manchas da porta claramente eram um padrão de que havia ali, foi um padrão de gotejamento. Possivelmente
A vítima, enquanto estava sendo agredida, o sangue acabou respingando nas portas do carro. O fato é que não havia evidências de que a vítima foi assassinada dentro do carro, porque dentro do carro não havia manchas grandes de sangue. Só havia nas portas laterais externas e na parte interna só do motorista. Aqui no ML, a família não quis gravar com a nossa equipe de reportagem, mas conversou bastante com a nossa equipe. Eles disseram que a vítima era um empresário do ramo de equipamentos de energia solar e também era um pastor evangélico, casado, com filhos, sem inimigos. A família não entende por que mataram o Antônio Francisco, já que o homem era bastante trabalhador e sem inimigos. Douglas, é mais essa história, né, que a gente sempre conta aqui quando há casos dessa natureza, homicídios, né? A polícia não descarta nenhuma possibilidade. Mas lembrando que o carro foi abandonado a alguns quilômetros, cerca de 4 quilômetros onde o corpo estava, certo? E claro, agora é a polícia saber quem teria, vamos dizer assim, esfaqueado, matado, né? Ou outras pessoas também envolvidas. Mas o certo é que há já alguns sinais, até porque ele estava enrolado nesse lençol e metros depois, 2 luvas, né, que teriam sido utilizadas aí, quem sabe, na morte desse empresário. Douglas. Ô Francisco, olha só. Ele era pastor, não é isso? Sim. Ele era pastor. Você sabe de qual igreja? Não. Você lembra não, não, né? Não informado. Ele era pastor de igreja evangélica, isso, né? Meu primo está dizendo que falaram da rua, ele só conhece a Assembleia de Deus, Madureira, né? Bom, pastor de igreja evangélica. Você conversou, olha, ontem, já, aliás, hein? Você que está nos acompanhando, daqui a pouco nós vamos trazer informações atualizadas sobre o caso da mulher que foi assassinada na porta de casa com um tiro na cabeça. Não sai daí, porque nós vamos trazer as informações daqui a pouco. Então, eu classifico esse caso de ontem, da mulher, como um caso nebuloso, difícil de entender, e agora, na mesma categoria, o caso do pastor. Vamos lá. O Francisco conversou com a família. Então a família disse, olha, nós não conhecemos nenhum inimigo do pastor. Ele não apresentava nenhum sinal de nervosismo, não relatou que estava recebendo ameaça de morte, não fez nada que pudesse levantar a suspeita da família de que algo de errado estaria acontecendo. Ou seja, tudo normal. E aí, ele sai de casa para comprar água mineral. Ou seja, nem foi para um evento, ou saiu sem avisar. Não, ele disse, vou aqui comprar água mineral. E aí, o corpo dele é encontrado nestas condições que o Francisco Filho relatou agora. Ele despido, sim, degolado, com 16 perfurações, sendo 2 na cabeça. O carro, 4 quilômetros depois, com gotejamento, com gotas de sangue. Quer dizer, claramente não há nenhuma dúvida, qualquer pessoa minimamente inteligente entende que ele foi executado, ele foi assassinado. E detalhe, de pronto, ou seja, inicialmente, percebe-se que foi um crime passional. Porque ninguém faz uma situação como essa, ninguém realiza um crime como esse. Degola a vítima, 16 facadas, deixa despido, sem haver o componente da passionalidade. A minha experiência do Francisco, e às vezes a polícia não quer falar, porque é para não atrapalhar as investigações, delegado Danúbio. Olha, eu tenho uma admiração tão grande, Francisco, pelos delegados do DHPP, tenho uma admiração e respeito tão grande, começando pelo meu grande amigo Francisco das Chagas Costa Bareta, com o qual trabalhei, não como policial, óbvio, né, como jornalista, mas todos eles, o delegado Robert, que eu também cheguei a entrevistá-lo, o delegado Jorge Terceiro,
o delegado Danúbio Dias, quem mais? Lá tem, agora A delegada Natália. Natália Figueiredo, enfim, tem o delegado Robert Lavou, como você mesmo. Então são delegados. Bruno Ursulino, lá do Disseu. Não, são delegados do mais alto calibre, competentes. Então, Francisco, há um componente de passionalidade neste crime. A questão agora é desvendar, é saber quem cometeu. E o principal, já que ninguém sabe de absolutamente nada, a motivação, Francisco. A motivação, você falando sobre essa questão que ele estava despido. E foi até descartado, no primeiro momento, um latrocínio. Mas o celular não foi encontrado, mas o carro dele foi encontrado metros depois, alguns quilômetros depois, sem estar danificado, sem estar com batida, nem nada. Mas o que chamou a atenção é que ele estava despido, enrolado em um lençol e com essas luvas. A linha de investigação já iniciou. Ontem mesmo, até perguntando pelo Danúbio, é o senhor que vai iniciar essas investigações? Não. Quando há esses homicídios dessa natureza, assim, que chamam a atenção, até por conta dessa pessoa ser uma pessoa, um empresário, um cidadão, um pastor, o delegado Francisco Costa, o Bareta, ele escolhe, né? Vamos por aqui, porque cada região tem um delegado. Mas o Danúbio ontem ele disse: olha, Francisco, eu estou cansado, não almocei, que ontem nós tivemos muitos problemas aí com pessoas que terminaram perdendo a vida por essa situação de mortes violentas. Então, o delegado Francisco Costa, acredito que já escolheu e as investigações já iniciaram com o delegado competente, ou daquela região, ou outro mesmo. Bom, vamos aguardar, porque é estranho. É muito estranho. Imagine só, Douglas, você conversando com os familiares, eles abalados, é claro, eu estava até comentando aqui com os colegas, e a irmã dele, né, estava no ML, e a gente conversando, trazendo para você esses detalhes, né, que não foram repassados, que ele era uma pessoa do bem, que foi comprar essa água, que passou o domingo em casa, né, e até então eu fiquei assim, mas minha gente, 16 facadas, ela nem sabia, né, pedir perdão, fiquei assim constrangido, porque ela nem sabia que tinham sido 16 facadas. O que chama atenção é isso, o tamanho é violência, né, porque assim, eu 6 anos aqui de Dia TV fazendo polícia, quando nós fazemos essas matérias, por exemplo, um latrocínio, dificilmente há assim, essa violência tamanha, né? Um tiro, 2 tiros ali, uma facada, enfim, mas 16 realmente uma execução mesmo, tamanha a perversidade, uma maldade que foi contra este homem de 50 anos de idade. Ok. Francisco, nem precisa pedir, porque um jornalista do grau de competência do Francisco não larga o caso enquanto não resolve, como essa polícia nota 10, que é o DHPP. É curioso o caso, curioso que eu digo do ponto de vista de elucidação, porque se fosse alguém com envolvimento no mundo do crime, com várias passagens, com facções criminosas, aí vá lá. Né? As condições eram desumanas, é muito grave, mas aí você tem um justificativo. Mas no caso do pastor, que até então não sabe de absolutamente nada, nem ele apresentava qualquer sinal que dissesse, não, ontem, antes de ontem, dia tal, ele se comportou assim, eu achei estranho. Não, nada, a família não relatou absolutamente nada. Então é um caso que a polícia vai investigar e nós vamos continuar acompanhando. Certo. Francisco, obrigado. Para a gente finalizar, tem uma notícia triste que eu acabei de receber aqui da polícia, que o cabo PM Samuel Andrade Fonseca, ele lotado aqui no 9º Batalhão, na região norte, ele acaba de falecer por problemas respiratórios. Infelizmente, um policial militar que a gente perde, cabo Samuel Fonseca, do 9º Batalhão, e o velório vai acontecer na casa dele, no bairro Aeroporto. Infelizmente, a notícia, mas nós temos que passar, né, os colegas repassando aqui da polícia para a nossa equipe de reportagem. E os nossos sentimentos a toda a família dele nesse momento difícil. Obrigado, Francisco. Forte abraço, até a próxima. Obrigado, Francisco Filho. Olha só, é um caso estranho, um caso que, olha, dá para colocar na tela as imagens para a gente novamente tentar entender. Olha, frisa a imagem. Veja, aí a imagem está desfocada, obviamente, para não expor o corpo.
Mas é exatamente neste local onde o corpo foi encontrado. O corpo foi encontrado, o corpo despido, corpo pastor sem roupas, degolado, meu primo. 16 perfurações, 2 na cabeça. O carro localizado 4 quilômetros após o ponto onde o corpo foi encontrado. Ah, o celular desapareceu, mas como disse o Francisco, o carro estava lá. Continua lá o carro. Às vezes você rouba um celular para simular um latrocínio, esconder o objetivo principal, que era o homicídio. Na cabeça de alguns, acha que no latrocínio, escapando do júri popular, indo para o juiz singular, a situação é mais fácil, que não é. Mas escapa do júri popular. E está aqui, esse foi o local onde o corpo foi encontrado. Pode seguir com as imagens? A polícia informada, é aqui o pastor. Aqui o pastor, que saiu de casa para comprar uma água mineral no domingo. Simples. E não voltou mais. Infelizmente, a família só teve notícias do pastor quando o corpo foi encontrado. Claro, um choque para a família. Aí o carro do pastor. Foi um choque para a família. Óbvio, qualquer família ficaria em choque. Mas, meu Deus do céu, é uma situação realmente lamentável. Nós vamos seguir com esse caso, seguir de perto, para trazer todos os detalhes sobre as investigações.